Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente inicia mais uma semana, tá? E hoje a gente vai aí pegar o livrinho de vocês na página 15 e a gente vai continuar usar o assunto que a gente já vinha falando nos bimestres anterior, né? Que aí a gente estava falando de gênero textual, certo? E a gente aí já viu gênero textual poesia, já viu bilhete, né? E a gente aí hoje vai ver o gênero textual histórias em quadrinhos, tá certo? Esse gênero textual, ele pode vir de diversos jeitos, diversas formas, certo? Podem vir histórias em quadrinhos, com personagens, com balões de falas, certo? E eles também podem vir com histórias diferentes. Pode vir com a crítica, podem vir também com humor, com uma ação, certo? Ele vem de modos diferentes. O que a gente consegue ver uma história em quadrinho, né? Com esse gênero textual. E aí a gente consegue ver aqui a do Snoopy, certo? Aqui não tem fala, certo? Vai ter só duas imagens. Um é ele saindo, a outra é ele observando. Aí a outra ele fala assim: era uma noite escura e tempestuosa. Aí no outro ele já tá falando: um bom texto dá muito trabalho. Esse balãozinho representa aí essa fala dele, tá bom? E aqui também a gente já consegue ver aqui esse balão aqui que é formado quando os personagens vão falar, a gente utiliza esse balão aqui, tá bom? Esse é um dos balões de conversa ou fala utilizados pelos personagens, tá vendo? Esses que tem assim, tipo uma pontinha. Esse é o balão de conversa, de fala, tá bom? Aqui na página 16 a gente consegue ver outros tipos de balões que também pode aparecer nessas histórias em quadrinhos, tá bom? O balão contracejado, que expressa um sussurro da fala do personagem. Quando ele não tá falando, ele tá sussurrando. Quando ele tá falando assim baixinho. A gente bota esse balãozinho com tracejado, tá bom? Esse balão aí tipo explosivo, que ele expressa o grito, quando o personagem ele tá gritando. Coloca aí esse balãozinho tipo explosivo. E esse balãozinho que parece aí uma nuvenzinha, ele representa o balãozinho do pensamento, quando o personagem ele tá somente pensando, tá bom? Ele não tá falando. E esses aí são alguns balões, tá certo? Que a gente pode interpretar quando a gente for ler aí esse quadrinho, tá bom? Quando a gente vê aí essas histórias em quadrinhos, a gente sabe que aquela bolinha com a pontinha, quando o personagem está conversando ou falando, né? Essa com os tracejados é o balão do sussurro, quando fala bem baixinho. Essa que parece uma bombinha de explosão é quando o personagem está gritando. E essa que parece uma nuvenzinha é o do pensamento, tá bom? As histórias em quadrinhos podem ter fala, assim como como não ter nenhuma, e através de ilustrações de cada quadro. Podemos compreender a história. A gente vai ter que usar aí somente a imaginação, tá certo? Quando não tem fala. Tanto ele pode ter a fala quanto não pode. A gente consegue interpretar do mesmo jeito, tá bom? Como esse daqui da Luluzinha e a caçadora, ó. A gente consegue ver só as imagens, tá certo? A gente consegue ver mais ou menos assim como é que seria a história, tá bom? Sem ter fala nenhuma, sem ter nada escrito, a gente já consegue identificar aí o que poderia ter, tá bom? E aqui na página 18 a gente já tem uma atividade, tá? Relacionada aí ao gênero textual. Primeira questão. Você já leu ou ouviu alguma história em quadrinhos? Converse com sua turma e com sua professora sobre isso e marque a resposta. Caso não tenha lido, dê sua opinião sobre o gênero textual. Com certeza vocês já devem ter visto, né? Uma história em quadrinhos, sei lá, Turma da Mônica, dos super-heróis. Creio que você já tenha visto. Se sim, marca sim, se não, marca não. Segunda questão. Marque um X na opção que representa um balão de fala. Onde é que tem aqui o balão de fala, você vai marcar um X, tá bom? Terceira questão. Veja a história em que quadrinhos... veja a história em quadrinhos a seguir. Aqui tem Cascão e Cebolinha em Amizade. Esse é Cascão, aí tá só apresentando quem é o personagem, esse quadrado, tá certo? Tá apresentando quem é o personagem, ele não é fala, não é grito, não é sussurro, não é pensamento, ele tá apresentando o personagem, tá bom? Esse é o Cebolinha, aqui embaixo, ó, tá apresentando também. Os dois amigos inseparáveis.
numa amizade que se estende há muito tempo. Tá vendo que não teve fala, não teve sussurro, não teve pensamento? Aí tá só apresentando os personagens, tá bom? Pra vocês? Agora, junto com sua turma, imagine falas para essa cena e conte para a sua professora como ficaria o diálogo. Aí você vai ver aqui bem direitinho e você vai escrever aqui, ó, nesse espacinho, tá bom? Já que a gente não tá em sala para poder falar. Quarta questão, observando a história em quadrinhos, acompanhe a leitura de sua professora, que a sua professora fará, e descubra o que aconteceu de engraçado. Em seguida, pinte os quadrinhos da história para ficar bem bonita. Bom, aqui tem, ó. Minha vida virou um tédio. É tudo sempre a mesma coisa, todo santo dia. Eu preciso de uma mudança. E ele continuou deitado. Tá vendo que esse balão, ele não é de fala? Ele não é de sussurro e ele não é de grito. Ele parece mais o quê? Um balão de pensamento, como se ele estivesse pensando, não é isso? E aí você vai pintar aí esses quadrinhos aí pra gente ver como é que vai ficar bem colorido, tá bom? Quinta questão, escute a história em quadrinho que a sua professora lerá. Em seguida, converse com a sua turma sobre o que aconteceu nessa história. Ora, ora, o que é isto? Um aquário vazio? Tá vendo que ele tá falando, né? Aí o gatinho já tá pensando, o Garfield, tá vendo que o balão do Garfield é o do pensamento? Então ele tá pensando. Primeiro ele finge surpresa. Próximo, balão de fala. Talvez tenham crescido pernas nos peixes e eles tenham fugido. O gato continua pensando. Depois vem o sarcasmo. Próximo. Você tem que parar de comer os peixinhos dourados. E o gato pensando de novo. E aí começa a falar besteira. Tá vendo a diferença da fala do personagem e do pensamento aí do outro personagem, que no caso seria o gato? Tem essa diferença aí, dá pra ver. O balão de fala utilizado pelo gato foi o de grito, pensamento, sussurro ou fala comum? Pensamento. Então, você vai marcar um X no segundo quadrinho, tá bom? Sexta questão, faça sua própria história em quadrinhos. Faça desenhos que representem sua história. Em seguida, apresente para sua turma e sua professora. Isso eu quero ver, tá bom? Vocês mandem no grupo, eu quero ver a historinha de vocês. Eu vou ver cada uma historinha de vocês. E vocês têm aqui 4 partezinhas para vocês fazerem a história em quadrinhos, vocês criarem. Pode ser super-herói, pode ser do seu dia a dia, pode ser... Você cria a sua história. É importante que vocês criem a história, não peguem de outro canto para fazer aqui, não. É importante que vocês criem essa história, tá bom? Desenha os personagens, se for preciso pintar, pinta. Bota os balõezinhos se tiver fala, se tiver pensamento, se tiver sussurro, se tiver grito, tá bom? Coloquem aí e mandem pra mim, eu quero ver, tá bom? Façam as atividades e me mandem, ok? Um beijo e até amanhã.